Eu vou tentar ficar quietinho aqui hoje. Muito bom podermos mais uma vez estar reunidos, né? Aqui desta forma, e nesta hora nós temos mais uma vez a oportunidade de vermos aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Ele já tem falado ao meu, né? Vou passar agora para todos aquilo que o Senhor tem me mostrado na sua palavra nesses dias, e é algo bem interessante, né? Eu até postei lá no grupo lá que o título da mensagem de hoje era Saia do Barco, né? Quem aqui já andou de barco? É gostoso, né? É muito bom, mas a mensagem é saia do barco, não fique no barco, né? Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler apenas o versículo 29. Mateus 14, 29. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 29 do capítulo 14 de Mateus. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Venha, respondeu ele. Vem aqui é Jesus respondendo a Pedro. Ele disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O Senhor há de nos abençoar nesta noite, né, enquanto nós vamos meditar na sua palavra, e Ele há de nos mostrar quão importante é nós sairmos do barco e não ficarmos dentro do barco. Muito bem, este acontecimento aqui, ele foi logo após Jesus ter feito a multiplicação dos pães, né? Se nós lermos no capítulo 14 mesmo, no versículo 15, nós podemos encontrar sobre este acontecimento da multiplicação dos pães, né? E diz assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, né? Então eles estavam neste lugar, né? E então os discípulos ali falaram, Senhor, já está ficando tarde, vamos embora daqui, manda esse povo embora, porque eles têm que ir até a cidade para comprar alimentos para eles, né? E Jesus aqui, então, ele faz um milagre da multiplicação dos pães, e ele alimenta ali uma multidão de pessoas, né? E depois que Jesus faz, então, este milagre, ele pega e fala assim para os discípulos, o versículo 22, ele diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, né? Atravessassem o mar e fossem para o outro lado. Jesus, então, ele insistiu, ele falou para os discípulos, eu vou despedir as multidões aqui, né? Está todo mundo com a barriga cheia, já pode todo mundo ir para sua casa descansar, vou despedir eles, mas vocês vão para o outro lado que depois eu vou, né? Não importa o jeito, mas eu vou, podem ir. E quando Jesus então despediu ali a multidão, Jesus ficou então com a multidão ali, ele despediu a todos. É interessante nós vermos aqui que depois que Jesus fez isso, ele subiu ao monte para orar. Jesus foi orar, ele tinha acabado de fazer um milagre, despediu toda aquela multidão e ele pegou, subiu ao monte para orar, né?
se nós vermos o versículo que nós lemos antes, quando ele fez essa multiplicação dos pães, os discípulos falaram: olha, vamos embora que já é tarde. Mas Jesus ficou ali ainda. Ele ficou, os discípulos foram, e ele ficou ali para despedir a multidão, e depois que ele fez isso, ele ainda subiu ao monte para orar. Ou seja, já estava bem mais tarde. Já estava bem mais tarde, depois que Jesus fez isso. E o texto nos diz que Jesus ficou naquele monte até anoitecer. Ou seja, a Bíblia não fala quanto tempo Jesus ficou ali orando, mas provavelmente foi muito tempo. Foi bastante tempo que Jesus ficou lá no monte orando, e ele ficou sozinho. Ele subiu sozinho para o monte e foi ali para falar com o Pai. Ele foi lá falar com Deus, ele foi orar. Jesus, guardem bem isso, Jesus foi para o monte para poder orar e falar com o Senhor, e falar com Deus. E sempre quando Jesus fazia um milagre, ele orava. Né? Se nós repararmos bem nos milagres, se nós acompanharmos os milagres de Jesus, sempre que ele fazia um milagre, ele orava e falava com Deus. Ele agradecia a Deus por ter concedido tudo aquilo e aquele milagre. Nesta ocasião, não foi diferente. Jesus subiu, né, ficou ali até anoitecer, e ele subiu sozinho e ficou ali então orando. E o versículo 25 diz assim, eu falei que Jesus ficou com certeza bastante tempo ali, porque o versículo 25 fala que já era madrugada, quando Jesus saiu ali do monte para ir encontrar com os discípulos. Né, já era madrugada. Ou seja, ele despediu as multidões à tarde, ele subiu ao monte para orar e ficou ali até de madrugada orando. Né? Sozinho ali orando, falando com Deus, falando com o Pai, Jesus então ficou. E dali onde ele estava, ele avistou o barco dos discípulos. Quando ele estava saindo, ele avistou o barco dos discípulos, e quando Jesus avistou aquele barco que os discípulos estavam, ele viu que o mar estava agitado, né, e provavelmente eu acho que ele já estava até vendo o desespero que estava dentro daquele barco. Né, e os discípulos estavam ali, e Jesus então sai ao encontro deles para poder encontrar com os discípulos. A primeira lição que eu queria que nós tirássemos, só desse comecinho aqui para nós, é a questão que fala que Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Sabe, é muito interessante nós pensarmos nisso, que Jesus nos mostra aqui que nós precisamos ter um momento sozinho, só nosso, para nós orarmos e falarmos com Deus. Nós precisamos deste momento, de estarmos sozinhos falando com Deus, afastar da multidão. Né? O que seria essa multidão? Seria a família mesmo. Né? Lá na minha casa, com certeza, seria uma multidão. Né? Se eu for orar sozinho, eu tenho que me afastar da multidão, né? Que são 4 filhos, 2 netos, uma esposa, um genro, 2 cachorros, 3 passarinhos e por aí vai, né? Então eu tenho que me afastar da multidão para mim poder orar sozinho, ficar no meu momento sozinho falando com Deus. E aqui Jesus está nos ensinando isso. Olha, nós temos que nos afastar, nós temos que ficar sozinhos, ficarmos na solidão para falarmos com Deus e ali conversarmos com Ele, nos colocarmos diante da presença dEle e falarmos com o Senhor. Né? Então ele está nos dando esta alerta, nos mostrando que ele próprio, o próprio Senhor Jesus fazia isto. Ele ficava sozinho, ele se afastava e ia orar. Eu nunca fui no monte orar.
Mas eu conheço várias pessoas que já foram e falou que é uma coisa espetacular. É muito bom, sabe, se afastar, ficar em algum lugar sozinho e ir orar e falar com o Senhor. Já vi algumas pessoas que fizeram isso, falou que é diferente. É diferente. Lógico, em casa nós devemos nos afastar e ficarmos sozinhos, irmos para o nosso quarto e ficarmos lá e orarmos. Sim, devemos, precisamos. Mas eu ainda quero ter a experiência de ir para um monte ou para algum lugar, não sei, algum lugar reservado e afastado e orar e falar com o Senhor para ter essa experiência, né? E Jesus então fazia isso. Só que quando Jesus saiu daquele monte, logo após ele ter orado, ao sair daquele monte, ele foi ao encontro dos discípulos. Sabe, mas a forma que Jesus foi ao encontro dos discípulos aqui é uma coisa extraordinária, né? Só Jesus mesmo para fazer isso. Né? Ele pegou lá uma canoa lá e foi remando sozinho lá, foi alcançar os discípulos e aquela água agitada. Foi assim que ele foi? Foi, Daniel? Jesus foi na canoa lá para encontrar os discípulos? Ou ele foi andando sobre as águas? Foi andando sobre as águas. Jesus, num monte sozinho, né, ele tinha acabado de fazer um milagre, alimentado uma multidão. Aí Jesus dispensa toda aquela multidão, vai para um monte e ora e agradece ao Pai por mais um milagre. E quando ele sai daquele monte, ele já sai fazendo outro milagre. Ele põe o pé na água e começa a andar sobre a água, e vai andando, e os discípulos estão longe. Isso já era madrugada. Isso já era madrugada. E Jesus andando por sobre as águas, e o mar estava agitado. Sabe, mas eu acho que aonde Jesus ia passando, que Jesus ia andando, né, era agitado só do lado. Aonde ele ia passando, o mar não fazia nada com ele, as águas não se agitavam em cima dele. Um milagre de Jesus, Jesus caminhando, andando e fazendo um milagre. Jesus ia andando e o milagre ia com ele. Só que quando os discípulos avistaram Jesus de longe, né, eles não sabiam ainda que era Jesus, o versículo nos diz que eles, o versículo 26, o versículo 26 diz assim, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Imagina um monte de homem dentro de um barco, de madrugada, num mar, e de repente vê alguém andando sobre a água. E o barco balançando, e vem alguém andando para o lado deles, por cima da água. Agora imagina um bando de homem com medo. E a Bíblia nos fala que eles gritaram de medo ainda. Eu não sei que jeito que foi esse grito, mas deve não ter sido bonito, não. Né? Os homens aqui, quem tem medo aí de fantasma? Quem já ficou com medo de alguma coisa aí? Gente, Tivinha, pensa numa coisa, um homem com medo, é a coisa mais feia que tem. É a coisa mais feia que tem. Agora imagina um homem gritando de medo. É mais feio ainda. Né? E aqui então está nos dizendo que eles gritaram e disseram, é um fantasma. É um fantasma, e ficaram apavorados e com medo daquilo. Mas ali se encontrava Pedro, né, corajoso, um homem valente. Aí Pedro simplesmente pega e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí ao encontro do Senhor. Fala para mim ir ao encontro do Senhor.
Irmãos, aí Jesus pega e simplesmente fala assim, venha. Eu acho que a hora que Jesus falou, vem, eu acho que as pernas de Pedro tremeu. O mar estava agitado. Eles já estavam com medo. Pedro também deve ter gritado de medo a hora que ele viu aquilo. Mas a hora que Jesus falou, venha, acho que o coração dele bateu mais forte. Ele falou, e agora? E agora? Eu falei, se for o Senhor mesmo, manda-me ir ao seu encontro. E Jesus, vem, Pedro. Pode vir, Pedro. Pode vir. E Pedro, então, o versículo 29, diz, então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. É só milagre que acontece junto com Jesus. É só milagre que acontece. Jesus já envia andando sobre as águas. Pedro pega e fala que quer ir ao encontro dele. E Jesus só fala, vem, e Pedro pisa na água e não afunda. É impossível pisar numa água e não afundar. Já tentou fazer isso, Melissa? Pisar numa água para ver se afunda? Eu já fiz isso. Eu cheguei na beira da água e falei assim, gente, não é possível, como é que anda sobre a água? Eu pisava, mas afundava, eu pisava, aí eu lembrei, falei assim, é homem de pequena fé. Mas Jesus falou, Pedro, pode vir. E Pedro, então, começou a andar por cima da água. Ele não afundou. Ele deu um passo, deu outro passo. Eu acho que a hora que ele começou, a hora que ele tirou a mão do barco, ele deve ter dado uma bambeada. Ele deve ter dado uma bambeada a hora que ele tirou a mão do barco, que ele pôs os dois pés na água e soltou o barco. Ele falou, estou em pé. E agora? Vem, Pedro. Pode vir. E Pedro foi, passo a passo, andando sobre as águas. Já imaginou, André, que experiência que é essa? Passo a passo sobre as águas, andando por cima das águas. Né? Eu não sei se ele viu algum tubarão passando ali do lado dele, se tinha algum peixe grande ali passando. Do lado não, né? Embaixo, né? Mas Pedro foi caminhando e andando, passo a passo, se aproximando de Jesus. Se aproximando de Jesus. Só que aconteceu algo grave com ele. Aconteceu algo sério aqui com Pedro neste momento, quando ele estava aproximando de Jesus. Pedro tirou os olhos de quem? De Jesus. E começou a olhar o mar. Começou a olhar as ondas do mar. Começou a sentir o vento que estava ali naquele mar. E ele ficou com medo. A hora que ele tirou os olhos de Jesus e começou a observar a agitação do mar e ficou com medo, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. E foi afundando. E foi afundando. Falou, pronto, agora eu vou morrer. Eu vou morrer. É a hora que Pedro diz assim, ó, Senhor, salva-me. Ele estava tão perto de Jesus que Jesus estendeu a mão para ele e levantou ele novamente. A hora que Jesus estendeu a mão para Pedro, que ele estava afundando, a Bíblia nos fala, Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão e salvou ele. A hora que Jesus estendeu a mão para Pedro, o que aconteceu com ele? Ele ficou em cima da água de novo. Ele ficou em cima da água de novo. Irmãos, o que acontece aqui neste momento? O que acontece? Por que muitas das vezes
nós tropeçamos e caímos. Quando nós estamos dentro do barco, o que nós sentimos? Segurança, não é? Entramos lá na água, né? Estamos lá no mar, mas estamos dentro do barco e aquilo nos traz segurança. Segurança. Ninguém fica pensando, esse barco vai afundar. Ninguém fica pensando, vai vir uma tempestade. Não, o barco traz segurança. Ele traz segurança para as nossas vidas. Mas sabe qual que é o grande perigo de entrarmos no barco e acharmos que o barco vai nos dar segurança? Nós esquecermos de Jesus. Se nós estivermos dentro do barco e esquecermos de Jesus e não convidarmos Jesus para estar conosco, não tem segurança nenhuma naquele barco. Mas muitas das vezes o que traz segurança para as nossas vidas é o barco onde estamos. E esquecemos de Jesus. Mas quem traz a segurança, quem traz a proteção, quem nos socorre é Jesus. Naquele momento que Pedro estava andando sobre as águas e ele se aproximou de Jesus, e ele começou a afundar. Se ele tivesse gritado e pedido socorro para os discípulos, joga uma boia aí, joga alguma coisa aí para mim que eu estou afundando, o que ia acontecer com Pedro? Ia afundar, ia morrer afogado. Não ia adiantar nada ele gritar socorro e pedir para os discípulos que o ajudassem, que remassem, falam, me salva, socorre. Mas Pedro naquele momento falou, Senhor, salva-me. E o Senhor o salvou. O Senhor o salvou e o pegou pela mão e o colocou novamente em pé, em cima da água. Por cima. Pedro estava novamente aqui, em cima da água, então. E como nós podemos observar aqui, há dois momentos em que aconteceu o medo aqui. Né? Primeiro foi quando eles viram Jesus vindo sobre as águas, né? A Bíblia nos diz que eles ficaram com medo. E o segundo medo que encontra aqui foi quando Pedro começou a afundar, que ele começou a olhar a agitação do mar, ele teve medo e começou a afundar. Agora, o que acontece? Irmão, se nós estamos caminhando aqui neste mundo, se nós estamos dentro do barco e o mar está agitado, e tudo está agitado ao nosso lado, e nós falamos, Senhor, eu quero ir ao seu encontro, e o Senhor falar assim, pode vir. Edna, vem. Será que nós teremos coragem de ir? Deixar o nosso conforto, deixar aquilo que nós achamos que está nos dando segurança e irmos até Ele? Será que nós teremos coragem de fazer isso? Toda agitação ao nosso lado. E nós sairmos do nosso conforto, não, eu vou ao encontro do Senhor, eu vou encontrar-me com Jesus. Agora, como que nós vamos encontrar com Ele? Como que eu tenho que fazer para me sair do meu conforto e ir ao encontro do Senhor? De que forma que eu vou? Que jeito que eu vou, Deise, ao encontro do Senhor? Orando? Eu tenho que ir para o meu momento de oração, eu tenho que ir buscar ao Senhor, eu vou me encontrar com Ele. Quando eu estiver orando, eu me encontro com Ele. Eu vou ao encontro dEle, buscando a direção dEle, buscando a presença dEle. E nós podemos então encontrar com o Senhor. Mas, muitas das vezes, tudo aquilo que está ao nosso redor,
tudo aquilo que está ao nosso redor nos segura e nos prende e nos impede nós de irmos até o Senhor. Tudo que existe... Posso fechar aqui? O barulho da chuva está me incomodando ali. Obrigado, Leandro. Mas, sabe, são tantas as coisas que tem ao nosso redor, as coisas nos impedem nós de encontrarmos, de irmos até a presença do Senhor, de falarmos com Ele. E o Senhor está lá nos esperando, está dizendo, vem, pode vir ao meu encontro, pode vir falar comigo, eu estou esperando, eu anseio por isso, eu desejo isso, venha. Aí nós pegamos, mas agora não vou falar com o Senhor hoje não, deixa, eu vou conseguir, eu vou começar a jogar umas bagagens fora aqui, do barco, vou começar a tirar algumas coisas que eu vou conseguir, mas o mar está agitado, o mar está agitado, o mundo está agitado, e nós precisamos ir ao encontro do Senhor, né? Jesus então, ele socorre Pedro, ele levanta Pedro ali daquelas águas turbulentas, coloca Pedro novamente sobre as águas. Agora eu acho que a caminhada de Pedro ficou mais gostosa ainda, porque Pedro agora, ele voltou para o barco, só que quem estava junto com ele? Jesus estava junto com ele. Jesus pegou Pedro, levantou ele, puxou pela mão, tirou de dentro das águas, colocou sobre as águas novamente. Eu não sei se ele abraçou Pedro, eu não sei se ele ficou só do lado dele, eu não sei se Pedro foi na frente e Jesus foi atrás, eu sei que os dois foram juntos. Imagina Pedro agora andando sobre as águas e Jesus junto com ele, do lado dele. Não tinha ondas, não tinha vento, não tinha problema nenhum mais que atrapalhasse Pedro ali naquele momento. Ele estava caminhando lado a lado com o Senhor. Ele estava caminhando junto com o Senhor para voltar novamente ao barco, para entrar novamente no barco. Sabe, e às vezes nós passamos por tantas dificuldades e tantos problemas na nossa vida, problemas financeiro, conjugal, problemas com filhos, e sabe, se nós formos procurar problemas aqui, nós vamos achar muito problema, né? Eu acho que eu vou arrumar mais problema. Só que nós queremos enfrentar os nossos problemas, enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia, sozinhos. Sozinhos. Nós não queremos sair do nosso barco e irmos e colocarmos e apresentarmos ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não dou conta. Irmão, nós não vamos dar conta sozinhos. Mas Jesus quer que nós saiamos do barco e colocamos tudo diante dele. E sabe o que vai acontecer quando nós fizermos isso? Colocarmos a nossa vida à disposição dele. Colocarmos as nossas dificuldades, os nossos anseios diante do Senhor, as nossas preocupações. O Senhor vai pegar tudo aquilo. O Senhor vai pegar a nossa vida e vai dizer, filho, vamos junto. Vamos junto, eu vou com você para o barco. E os problemas e as dificuldades da sua vida, deixa comigo. Eu tenho a solução.
Eu tenho a solução, pode deixar comigo, quer ajuda? Então vamos junto. Não precisa se afundar, não precisa se desesperar. Ele pega na nossa mão e nos levanta e fala assim, ó, vamos caminhar juntos agora. E Pedro agora, então, ele estava voltando para o barco, junto com o Senhor, junto com Jesus. Que coisa maravilhosa. Que exemplo grandioso nós temos na palavra de Deus, e nós podemos ler a palavra de Deus, algo tão simples que nós já lemos muitas e muitas vezes, e o Senhor nos dizer, fala, vamos juntos para o barco, vamos junto. Então eles voltaram aqui, nesse momento, para o barco, e o final deste texto aqui, ó, o versículo 31, diz assim que, não, 31 não, desculpa, o versículo 32, diz assim, ó, quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Ficou parecendo um rio de água parada. Cessou o vento, acabou a tempestade, a hora que entraram no barco. Não diz que a hora que Pedro entrou no barco, a hora que entraram, a hora que Jesus entrou no barco junto com Pedro, o vento sumiu, cessou. Acabou a tempestade. É por isso, irmãos, que nós temos que convidar Jesus para entrar no nosso barco. Que quando Jesus entra, a tempestade vai embora. Ela acaba. Sabe o que trouxe, o que Jesus trouxe para aquele barco naquele momento? Segurança. Ele trouxe tranquilidade. Ele trouxe paz. Ele tirou o medo de dentro daquele barco, porque onde há a presença de Jesus, o medo não prevalece. Não existe o medo. Não existe tristeza, não existe desespero aonde Jesus está. Mas Jesus então ele entra naquele barco, cessa então o vento, a tempestade acaba, e vocês notaram que neste texto aqui, a hora que chega nesse ponto aqui, o versículo 30, o próximo versículo, não, o 32 mesmo, é o 33, desculpa, o 33 fala assim, ó, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, certo? E depois que Jesus entrou no barco e o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles ainda não tinham acreditado que era Jesus. Só Pedro que tinha acreditado que era Jesus. E quando os outros discípulos ficaram lá no barco, com certeza eles viram Pedro andando sobre as águas. Eles viram Pedro indo e viu Pedro voltando. Mas só quando eles entraram no barco, que eles adoraram a ele dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quanta demora para reconhecer que era Jesus? Que era Jesus que estava vindo, somente no momento em que ele entrou ali naquele barco, que cessou a tempestade, é que eles reconheceram que era Jesus. E sabia, irmãos, que muitas das vezes nós demoramos para reconhecer que é Jesus que faz os milagres na nossa vida? Nós demoramos para reconhecer que nós estamos vivos, é porque Jesus está conosco. Nós demoramos para reconhecer, porque se nós temos o que comer, temos o que vestir, não nos falta nada, é porque Jesus está no nosso barco.
É porque Jesus está caminhando conosco, mas nós só reconhecemos isso quando Ele entra. Nós temos que despertar nas nossas vidas e, sabe, irmãos, estarmos mais atentos, estarmos mais próximos do Senhor e reconhecermos que tudo o que nós temos, nós só temos porque Jesus tem nos sustentado e tem nos dado. Mas passamos por tantas dificuldades, tantos problemas, e vamos continuar passando. No mundo tereis aflições, não é isso que a Bíblia nos diz? E o próprio Jesus nos diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, se Ele venceu todas as coisas, a Bíblia nos diz que no Senhor nós somos o quê? Mais que vencedores. E por que então nós temos medo das coisas? Por que então nós temos medo de tudo? Temos medo sim. Quem aqui não ficou com medo da Covid? Lá quando começou, agora não, agora já acostumou, né? Quem não teve medo? Olha, era assustador de ver quantas e quantas pessoas ficaram, nossa vida, se esse trem me pegar, eu vou morrer. Medo de todas as coisas. Em vez de nós pegarmos e falar, Senhor, está nas suas mãos. Se me pegar e eu morrer com Covid, é permissão do Senhor. Ele vai deixar de estar conosco? Não, de forma alguma. Ele nunca vai nos abandonar. Outra promessa do Senhor, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa se está doente, se está com saúde, se está desempregado, seja qual for a situação, eu estou convosco. Agora, sabe quem que se afasta dele? É nós. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona, é nós que às vezes não enxergamos Ele. É nós que muitas das vezes não convidamos, Senhor, entra aqui no meu casamento, entra aqui na minha vida, entra na minha casa, entra no meu barco. Eu preciso do Senhor, eu não posso ir sozinho. E o Senhor está com as mãos estendidas, só esperando nós pegarmos na mão dEle, para Ele nos levantar e nos colocar de pé novamente, para renovar as nossas forças, renovar a nossa vida e trazer novamente a nós esperança de vida feliz. E só para nós finalizarmos, o final do texto, sabe, quando eles reconheceram que era verdadeiramente Jesus que estava ali, que era o Filho de Deus que estava ali, né? Versículo 34 diz assim, que depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. E suplicavam-lhe apenas que pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram curados. E os milagres de Jesus continuaram. E os milagres de Jesus continuaram mesmo após saírem daquele barco. Entraram em Genezaré. Os homens daquela cidade reconheceram que era Jesus e começaram a trazer os doentes. Começaram a trazer os doentes e falaram, Senhor, deixa-nos apenas tocar no seu manto. E todos os doentes que tocaram no manto de Jesus foram curados.
Sabe, eu não sei qual é a dificuldade da sua vida. Eu não sei qual é o problema que acontece na vida dos irmãos. Mas se tiver com algum problema, com alguma dificuldade, faça só uma coisa. Fala: Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. Ele está assim, ó, com as mãos estendidas, só esperando nós falarmos com Ele, pedirmos socorro a Ele, falar: Senhor, salva-me. No momento em que nós fizermos isto, o Senhor, imediatamente, Ele nos salva, Ele nos socorre, e Ele pega na nossa mão e nos traz de volta. Que nós realmente, irmãos, possamos convidar Jesus todos os dias para estar no nosso barco, para estar junto conosco. Fala: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor todos os dias da minha vida. Não saia do meu barco. É nós que temos que sair do barco e encontrarmos com o Senhor. E Ele estará sempre conosco. Que nós possamos, irmãos, sairmos então do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, do nosso achismo, de acharmos que podemos tudo, que damos conta de tudo. Sem Ele nós não damos conta de nada. E buscarmos ao Senhor todo o tempo. Convidarmos Ele a todo momento para estar junto conosco, caminhando, e Ele caminhará. Ele quer caminhar junto conosco, ao nosso lado. Não sei, segurando a nossa mão, nos abraçando. Eu sei que quanto mais perto, mais gostoso é. Que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos nossos corações e quebrantar o nosso coração para nós realmente buscarmos Ele. Estamos vivendo em tempos difíceis? Estamos. E vai ficar mais difícil. Estamos vivendo em tempos difíceis, sim. E não vai ficar mais fácil. Mas tem de bom ânimo. Não desanimemos. Né? A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos ia acontecer o quê? Se esfriaria até mesmo dos próprios escolhidos. Quem são os escolhidos? Os filhos de Deus, aqueles que já creram no Senhor Jesus como seu Salvador. Até nós, irmãos, até o nosso amor para com o próximo pode se esfriar e tem se esfriado, sim. Cuidado, mas convide Jesus, fala: Senhor, não deixe o meu amor esfriar. Não deixe. Jesus está só nos esperando. Ele fica nos aguardando e esperando nós irmos ao seu encontro e o convidarmos para estar conosco todo dia, todo momento, junto conosco no barco. Amém?